Olá pessoal, meu nome é Beatriz Yeshimura e hoje estou aqui para falar sobre menopausa. Primeiro eu queria agradecer ao Ian pelo convite mais uma vez, desde o primeiro Com Aroma, eu falando de periquita feliz e etc. Eu nem ia dar essa palestra, mas eu realmente estava bastante incomodada porque menopausa é um assunto de mulher. Né? E ver homens falando sobre isso me incomodou, porque na verdade não é nem a questão de falar sobre a menopausa, a questão é, antes de mais nada, nem me apresentei, mas eu já vou falar, né? Muita gente me conhece, né? Já até tá esperando eu falar sobre essa questão, né? Existem estudos, existem muitas pesquisas falando sobre isso, literatura e etc, né? Mas assim, eu acho que a gente precisa mudar um pouco essa forma de as pessoas falarem assim de cima para baixo, né? Entendeu? Tipo, eu tô dando a palestra, eu tô dando o curso, eu detenho a verdade, ou eu quero te passar algo que é muito legal, né? Na verdade, o que eu queria propor é algo diferente, é uma questão mais de troca, de compartilhamento, né? Embora isso seja uma palestra, eu quero que vocês anotem, eu quero que vocês perguntem, eu quero que vocês falem comigo, né? Eu sou muito ativa no Facebook, tanto no meu perfil pessoal quanto na página, tem o Instagram, né? Então você fazer uma revisão bibliográfica e falar, olha, salvia, gerânio, tal, é pra, né, pra menopausa, é a rosa, é uma coisa. Outra coisa é realmente você vivenciar, é você... E na verdade não é só vivenciar, porque assim, cada mulher é diferente, cada menopausa é diferente, né? Então é realmente a questão da troca, a questão do compartilhamento de saberes, né? É você falar assim, nossa, mas você não teve fogacho? Nossa, eu tive, né? Porque, gente, é muita coisa, né? E é óbvio que tinha que ser coisa de mulher. Né? Então, queria agradecer ao Ian por mais esse convite, né? E passar essa palestra assim, sem muito preparo, porque eu realmente quero fazer algo bem próximo de vocês, né? E não só das mulheres, mas dos homens também, no sentido de eles saberem lidar com esse momento, né? Tá? Então, só para começar direitinho, meu nome é Beatriz Yeshimura, eu sou aromaterapeuta diplomada pelo Tisserand Institute lá de Londres, eu sou administradora pela Fundação Getúlio Vargas, eu sou diretora e fundadora da Aromaflora, que é a nossa associação de aromaterapia. Todos são muito bem-vindos para fazer os nossos cursos, tanto avulsos quanto de formação, né? A gente tem a formação e tem os cursos de especialização, fitoterapia, medicina tradicional chinesa. É muita coisa boa, né? Nós estamos aperfeiçoando nossos cursos de segurança, de química e tudo mais, então todos estão super convidados. Sou também diretora da Aroma Life, né? Eu distribuo diversas marcas de aromaterapia pelo Brasil, né? Marcas brasileiras, né? Então nós temos a Terra Flor, nós temos a WNF, inclusive tem passeio na Fazenda das Lavandas lá em Monte Verde nesse sábado, provavelmente, né, quando vocês virem essa palestra já vai ter sido, e é uma experiência maravilhosa, assim, o pessoal nos recebe maravilhosamente bem, né? É uma empresa muito profissional, né, e muito acolhedora, WNF, Terra Flor lá em Alto Paraíso, né, da Vishma, do Vista, que são assim, nossa, colegões, parceirões, né, e me receberam muito bem lá em Alto Paraíso, e trabalho de uma forma muito profissional também. Olha, empresas brasileiras que estão realmente fazendo bonito no mercado, né? Temos a Bioessência, com quem eu trabalho já há muito tempo, temos a Laszlo, que está aí oferecendo os livros maravilhosos, óleos diferentes e tal, a Oxadi, né, do Ian, que está trazendo, que tem o tour, né, tour aromático, né, das lavandas lá em Aurel, na Provence, que, nossa, foi a melhor viagem que eu já fiz, né? Foi assim, divino, maravilhoso, eu recomendo a todo mundo. E
E é isso aí, harmonia natural do sul, canelinha, né? Tudo muito orgânico, sustentável. Então, eu tenho empresas assim muito legais. Então, todos vocês estão convidados a vir na lojinha. Com certeza, profissionais têm desconto mediante, né, comprovação por certificados e tudo mais. Então, todos são muito bem-vindos. O nosso foco hoje em dia é a revenda, é a distribuição, né? Mas os profissionais são muito bem-vindos, né? E consumidores também. Não somos uma loja aberta. Justamente por esse foco, né, no atacado, mas nós recebemos bem todo mundo, né? E é isso, vamos começar nossa palestra, né? O tema é menopausa segunda primavera, né? A segunda primavera, na verdade, eu peguei esse termo desse livro que eu super indico, que é Manual de Introdução à Ginecologia Natural, da Pabla Pérez San Martin, tá? A Pabla, ela é referência, né? Eu tenho o livro original. Cadê? Não tá aqui? Tá aqui, só um pouquinho. Tenho vários aqui para quem quiser ainda adquirir, porque aqui tudo eu gosto de propiciar as pessoas. Olha só que capa maravilhosa, né? Então, já tenho esse livro já faz um tempo e em português fica muito mais fácil, né? Então, nesse livro, ela fala de plenipausa, ela escreve plenopausa. Eu gosto de falar plenipausa, que vem de plenitude, né? E foi um termo que eu aprendi com a Liliana Pogliani, com quem eu fiz o curso de ginecologia natural, né? Minha outra especialidade. E a Pabla escreve isso também, né? Então, por que segunda primavera? Porque na medicina chinesa, essa fase, né, representa uma renovação de energia e das oportunidades. Então, é assim, é a segunda chance que você tem de ser plena, né? Então, conforme o nosso período fértil vai cessando, e na verdade o período fértil ele começa lá pelos 10 até 15 anos, na verdade cada vez mais cedo, né? Indo até os 45, 55 anos, depende de cada mulher, né? Então o período fértil, vou até mostrar algumas coisas aqui que eu já tinha separado, alguns exames, né, que indicam essa fertilidade, tá? Então, um dos mais importantes é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, né? Então, quando eu retornei no ginecologista, é um homem, hein? Tá vendo? Sem preconceitos, né? Embora, obviamente, né, eu gostaria de uma mulher e da área, né, de ginecologia natural, que eu não encontro. Então, eu vou mais para fazer os exames mesmo. Então, aqui fala, resultado do exame, 101,8 unidades, tá? E que corresponde ao quê? Menopausa. Olha lá, de 25,8 a 134,8. Então a primeira coisa que ele falou, quando ele viu esse exame, ele falou assim, você tá na menopausa? E eu já tava, né, já tinha sacado é ótimo, né, já tava percebendo as mudanças. Então pra mim só foi pra confirmar e foi algo realmente muito rápido, né, coisa de meio ano pra cá, mas eu vou falando sobre isso ao longo da palestra, né? Embora se fale que a menopausa, na verdade, é a última menstruação, não é que a gente chegou na menopausa, é errado a gente falar, né? A gente tá na fase pós-menopausa, pré-menopausa, né? E a menopausa é a última menstruação. Então, a gente só considera que está no período pós-menopausa após um ano depois da última menstruação. E a minha foi em janeiro, ou seja, praticamente 5 meses, quase 6, tá? Outro exame interessante é o estradiol, né? Que aqui tá falando que tô com 10,3 unidadezinhas aqui, e na pós-menopausa vai de 5 a 138, tá? Então, também, já indicando que eu tô na menopausa. E o hormônio luteinizante, né, que ele é responsável por, acho que fixar, né, o óvulo na parede do útero, né? Se eu não me engano, corrijam-me se eu estiver errado, tá? Que tá aqui 49,1 e aqui tá escrito como pós-menopausa, aqui tá certo, tá vendo? De 7,7 a 58,5,
tá? Então, tá correto, se bem que na fase ovulatória aqui também fala que poderia ser, mas está acompanhando os outros exames, né? Então, assim, mas assim, isso não quer dizer que eu possa descuidar, que eu possa transar sem camisinha, né? Porque, pelo amor de Deus, tamanha essa altura do campeonato, eu não ligaria, mas assim, é um momento que é pra mim, né? Então, não tenho que tomar cuidado, né? Aliás, camisinha não é só pra evitar gravidez, né, gente? Então, camisinha sempre. Então, continuando, né? Existe um tabu, né, na sociedade de que a mulher quando chega, na verdade não precisa nem ter chegado na menopausa, né, ter chegado à menopausa, ela depois, quando ela chega aos 40, ela já sofre muito preconceito, né? Ela começa a ter vergonha, ela começa a se isolar, né? Ela tem um risco muito grande, né, de perder o emprego. Na verdade, não só para mulheres quanto para homens, mas mulher é sempre pior no mercado de trabalho. Mas é um momento que ela pode encarar como sendo muito poderoso. É complexo? É, mas é muito poderoso, né? Então, quando eu brinco, falo da periquita empoderada, é meio que por aí, né? Quando eu falo para ela apertar a tecla F, né? Que todos sabem muito bem o que é meio que por aí, né? De realmente a mulher começar a se preocupar mais consigo própria. E a gente vai falar sobre outras questões, né, também, tá? Então, eu gosto de falar que esse momento é o momento da mulher sábia, né? Em algumas culturas mais antigas, essa fase, né, pós-menopausa, é uma etapa, né, onde a mulher ela é reverenciada. Então, ela retorna para si mesma, ela retorna para a sua espiritualidade, né? Ou pelo menos ela deveria, né? Então, tô falando, é uma coisa assim que é tradicional, é antiga e que precisa voltar. Por quê? Porque ela tem uma missão, né? Pelo menos nas tribos era assim, era de quê? De transmitir a sua sabedoria, né? E o seu conhecimento e tudo mais. Então, pra mim isso é muito evidente. Nossa, eu tô me achando mó sábia, né, gente? Uma anciã da vida. Eu tenho as minhas colegas, né, que... eu tenho muitas amigas, graças a Deus, né? Desde as mais novas até mais velhas não, né? Mais maduras que nem eu, né? Então, por exemplo, eu tenho um trio, né? Que nós nos apelidamos de Varrinitas Tagarelas no WhatsApp. E que tem a Amanda, né? Que ela tem 26 anos. A Cacá, que tem 31, 32, né? Alguma coisa assim. E eu, né? E a gente se dá realmente muito bem, né? Elas me ensinam muito, né, a pensar como, né, o pessoal de hoje mais novo pensa, sem preconceitos e sem muita bobagem, né, entendeu? E eu gosto muito disso, ter uma mente muito mais aberta, né? Isso, inclusive, está fazendo parte desse meu processo de eu realmente descobrir quem realmente sou, né? E tem essa questão de elas também aprenderem comigo. Então, quando muitas vezes elas estão descabelando com alguma questão, eu falo assim, ai gente, deixa de bobagem, né? Dane-se ele, dane-se isso, aquilo, entendeu? Ai, aproveita, né? E tudo mais, entendeu? Então, é uma troca, né? Então, às vezes eu sinto isso de estar transmitindo algo de conhecimento, de sabedoria. E tenho eu falo que a minha filhota, né, Camila, que também é bem mais nova e que tá aí, né, no mercado e tal, também tem várias questões, eu chamo ela de filhota, né? Então eu falo, às vezes eu fico me achando, né? E nesse meio, né, disso tudo tem minhas outras amigas da minha idade e que realmente, né, a gente encontra mulheres que estão lidando melhor, que estão com dúvidas, que estão repensando, que estão querendo realmente parceiros mais parceiros, né? E parceiras mais parceiras também. Então, assim, é um momento muito interessante para mim, que gosto das relações humanas e eu estou aprendendo muito, né? Porque a gente percebe modificações não só físicas, né, mas emocionais, assim, muito intensas, tá? Então, vamos falar também. Porque, assim, na verdade, a gente encara o quê? Muitos estereótipos, né? Então, a jovem, a Lolita, a bonitinha, né?
a carne fresca, né, entendeu? E que os homens, muitos homens, não são todos, obviamente, nunca vou generalizar, tá? Prefere uma de 20 do que, né, do que duas de 20 do que uma de 40, né? Então fica aquela coisa totalmente estereotipada, né? De que mulher mais velha não serve pra mais nada, né? Então não é esteticamente bonita, ela não tem mais aquela cinturinha, né? Ela não tem mais aquela pele, né? Então assim, a gente precisa deixar isso de lado. É difícil, tá? Então tá eu aqui pra provar, né? Meu colágeno, né? Que é uma das dicas que eu dou para quem gosta, né? Porque é inevitável, né? Com o tempo a gente perde mesmo o colágeno. E o mais importante do que a gente tomar colágeno é a gente hidratar a pele, tá? A gente passar cremes hidratantes, usar sabonetes que não sejam comerciais, né? Sabonetes feitos com azeites, com manteigas maravilhosos para proteger a pele, né? E é para impedir a perda hídrica, né? Não é hidratar, é evitar que se perca a água e nutrir a própria pele, né? Então isso é mais importante, beber muita água, obviamente, e o colágeno, gente, ele ajuda, né? Eu tenho comprovação, e não é nem questão da menopausa, né? Meu próprio pai vai fazer 80 anos agora, daqui 2 semanas, e ele tem um problema no pé, que ele teve um câncer no pé, né, na planta do pé, e ele teve que tirar, né, então ele tem a pele da planta do pé muito prejudicada, isso faz 10 anos, e ele não conseguia nem apoiar o pé no chão, porque a pele não conseguiu se refazer, né, e já faz muitos anos que eu insisto para ele tomar o colágeno hidrolisado, tá, para essa questão de pele, né, é o colágeno hidrolisado, não aqueles saborizados de farmácia nem não, um colágeno puro, né? E ele vem tomando uma colher de sobremesa por dia, e ele é todo metódico, então você fala todo dia, uma colher de sobremesa, ele não vai passar daquilo. E assim, faz uns 3 meses que ele veio falar pra mim que a pele está totalmente se refazendo, ele consegue apoiar o pé no chão e tá feliz da vida, né? Então a pele, porque eu dei pra ele não foi por causa disso, foi porque com a idade a pele fica muito fina, né? E às vezes cachorra sobe, arranha, sai sangue. Então eu falei, não, vamos tomar colágeno. E ele aceitou, ele tá usando alecrim pro cabelo branco dele, né, pra não cair. E não só não está caindo, como também tá nascendo cabelo preto. É uma coisa assim incrível. Que é uma outra dica que eu dou, né, porque eu também passo o alecrim. E eu passo, né, com a escova mesmo, no couro cabeludo. Tá? Então vocês podem ver que o meu cabelo tá bem, né, tá bonito. E... eu pinto o cabelo, mas com o alecrim, o espaço entre uma tintura e outra espaça muito mais, cerca de uns 2 meses. Então é uma coisa assim meio que diária também usar o alecrim. Então essa coisa da pele, né, de tomar o colágeno, gente, funciona bem, tá? Então meu cabelo fica mais bonito, minha unha fica extremamente dura, né? As manicures reclamam até de que fica duro pra cortar a unha, né, pra lixar. Então assim, colágeno é uma coisa muito importante e é o que eu falei, é uma coisa assim que pra mim também não é fácil, né, a gente não aceitar que a gente tem rugas, que a pele fica mais ressecada, mas assim, não é a menopausa, como a gente vai ver também, não é uma doença, né? É uma mudança no metabolismo. Então a gente precisa nos adequar a essa mudança, a essas mudanças, né? Então a questão da perda hídrica é uma mudança importante, né? Então, e é assim que eu faço, né? Na verdade, o colágeno, eu sempre quero dar, se possível, uma dica, uma alternativa, né? Porque assim, se vocês forem ver tudo que eu quero mostrar aqui pra vocês, vão ver que é muita coisa, né? E às vezes, assim, economicamente falando, não é algo fácil nem simples, né? É um arsenal, tá? Então, colágeno não é barato? Tudo bem que dura um pacote de 1 quilo, vai durar quase mais do que meio ano, né? Mas, assim, quanto menos a gente gastar com isso, melhor, e propiciar isso para pessoas de baixa renda, né? Então, algo que pode ser feito para substituir o colágeno é o caldo de pé de galinha, tá? Isso quem indicou foi a minha fisiatra, Neuza Sayori Rabo, que trabalha com reabilitação no Lucy Montoro,
E ela me indicou, né? Eu falei que eu tava tomando e ela falou, não, você toma o caldo de pé de galinha. Então assim, quem puder, obviamente, comprar o pé de galinha orgânico, né, caipira da Corim, vai pagar lá R$13 e faz. Quem quiser comprar da avicultura não puder, né, ser orgânico também pode comprar. Não tem problema, né? É que nem o autor do livro Anticâncer, né? Que fala assim, você tem que comer brócolis, de preferência orgânica. Mas se não tiver orgânico, coma brócolis. O importante é comer brócolis, né? Então, assim, infelizmente ainda os alimentos, né, os orgânicos, eles ainda não estão tão baratos, né? Ainda é caro, né, a gente comprar alimentos orgânicos, tá? Então, o caldo de pé de galinha você pode encontrar em qualquer receita, né, no YouTube, mas basicamente é você comprar um quilo de pé de galinha, tira as unhas, deixa de molho em água com, sei lá, uma xícara de vinagre, né, para amolecer os ossos, né, joga essa água fora, coloca outra, né, cobre na panela de pressão e coloca tudo que é tempero que você quiser, louro, salsa, cebola, alho, cúrcuma, com certeza tem que colocar aí uns 3 pedaços de cúrcuma, e o que mais, salsa, o que você quiser, orégano, tomilho, né, coloque tudo isso e você deixa na panela de pressão umas 2 horas, tá? Depois você vai bater tudo, pode bater tudo, porque o vinagre amoleceu, né, os pés de galinha. Bate tudo no liquidificador, né, espera esfriar um pouquinho, bate tudo, não pode esfriar muito porque senão ele vira uma gelatina, né? Então, quando estiver morno, bate tudo no liquidificador e você pode colocar eu coloquei em formas de vidro que tem tampa, né? Tipo como se fosse uma travessa de sobremesa, né? E deixei na geladeira. Ele vira uma gelatina e todo dia você pode comer o equivalente a um cubinho, né? Um quadradinho de uns, sei lá, como se fosse o tamanho de um pedaço, um cubo de gelo, né? E coloca na comida, na sopa, no feijão, onde você quiser. Eu acho saborosíssimo, tá? Então, essa é a receita que vai ajudar na tua pele, no teu cabelo e tudo mais. Então, vamos voltar aqui ao que a gente estava falando, né? Então, tirar essa coisa do estereótipo de juventude e velhice, né? E desestigmatizar essa coisa de você não ter valor, né? Muito pelo contrário, né? Eu como empresária, muitas vezes eu até prefiro, eu preferia, hoje eu já não prefiro mais, né? Mas eu preferia até contratar pessoas, mulheres, eu dou preferência a mulheres, né? Mas elas muito pela questão do conhecimento, da experiência e tudo mais, né? Só que muitas delas, às vezes eu tenho tido uma certa dificuldade, né? Por eu ser mais novas, muitas vezes elas não querem receber ordens, ou seja o que for, né? Entendeu? Mas eu não tenho problema nenhum de trabalhar com mulheres mais velhas. Acho que elas são incríveis e a maturidade, né? Ela traz muita tranquilidade, muita serenidade, né? O contrário, né, de muitas pessoas que são muito novas e que querem realmente ter uma carreira meteórica e vão pulando de empresa em empresa, né? Então eu procuro buscar esse equilíbrio aqui na minha empresa, tá? Reconhecer, né, a maturidade é algo importante, entendeu? Então, quando a gente tá na aula de aromaterapia e eu dou óleo essencial de salva esclareia, né, para as pessoas inalarem, muitas delas não conheciam e dá uma torcidinha no nariz, né? Porque é um aroma que às vezes incomoda, não por ele não ser um aroma muito conhecido, né? Mas por rejeição a essa fase, né? Então, muitas vezes eu vejo elas torcendo o nariz e aí eu já fico meio esperta, né? Porque aí é uma dificuldade realmente em aceitar a maturidade como sendo algo positivo. Eu costumo dizer que a mulher, quando ela amadurece, ela para de sofrer, né? Porque ela quer ajudar todo mundo, ela quer fazer tudo, ela quer controlar tudo, né? E então eu falo que nesse momento ela começa a ligar o F, a tecla F, e parar com essa preocupação excessiva, né? Tá? E é muitas vezes até por isso que algumas entram em depressão quando elas não se sentem mais valorizadas nesse sentido, né? Então, a salve, ela vai ajudar nesse sentido. Aí ela fala assim,
nossa, né? Ninguém tá fazendo questão de mim, eu tô achando ótimo, me deixem em paz, né? Inclusive, né, uma das coisas que a gente fala, né, aqui na palestra, a gente vai falar sobre a Ayurvédica um pouco mais pra frente, é um momento de muita intuição, criatividade, insights, né? E hoje eu tava conversando com uma amiga pelo WhatsApp e do nada eu falei assim, nossa, deixa eu te contar um insight que eu tive antes que eu esqueça, né? E tem um pouco a ver com isso de você ficar num cantinho só seu, né? E também tem a ver com muitos casos que eu tenho visto sobre de depressão, de todas as idades, né? Não é só na maturidade, não, né? Então eu tenho percebido que até entre os jovens, né? A depressão muitas vezes acontece em ambientes tóxicos, em lares tóxicos, né? Então eu percebo que assim, a gente precisa de tranquilidade, de amorosidade, né? De um ambiente de paz, né? Então eu acho que o meu insight foi tão assim simplório, mas eu vou contar pra vocês, né? Que assim, toda casa deveria ter o quartinho do silêncio, né? Onde você entrou naquele quarto, né? Ninguém pode ir te perturbar, ninguém pode ir te falar com você, brigar ou discutir, seja o que for, né? Então é um quarto onde você pode meditar, você pode refletir, você pode dormir, você pode estudar, você pode fazer o que você quiser, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem esse ambiente, né? Nem sempre a pessoa tem a oportunidade de ter um quarto para si mesmo, né? Então é uma forma até de você falar, por exemplo, pro seu marido, falei assim, deixa eu ir para lá. Você pode ter um altar, você pode ter um aromatizador, você pode ter fotinho dos seus antepassados, pode ter uma velhinha, pode ter o que você quiser, né? Você pode fazer suas orações, suas rezas, seus rituais, sua respiração 478 maravilhosa, né, gente? Então, assim, às vezes a pessoa vê tipo que você foi pro quartinho, você fala assim, nossa, ela tá precisando de um momento só pra ela, né? Ou às vezes você tá tendo uma discussão muito feia, vai pro quartinho, né? Então, pra qualquer pessoa, né? Tipo, ó, vai pro quartinho meditar, né? O filho tá jogando muito, fala, vai pro quartinho lá fazer um detox, né? Que são mais ou menos o que as salas de descompressão nas empresas se propõem, mas acho que isso deveria ser feito nas casas, tá? Então, é um momento, né, de você trabalhar o seu lado espiritual, fazer um balanço do que funcionou e do que não funcionou, do que foi programado e que não deu certo, quem é que chega, né, a essa altura da vida com tudo feito, né? Então, assim, é importante a gente fazer um balanço, né? E procurar novas experiências, tá? Então, quem gosta de trabalhar com arquétipos, então é o momento do arquétipo da mulher sábia, da feiticeira, da xamã, da curandeira, né? Quem pode falar isso muito bem é a Ana Paula Malagueta, né? Do Devishala, que dá cursos, né, sobre isso. Então, é esse arquétipo, tá? Então, deixa eu ver aqui. Vamos falar um pouquinho, né, sobre a visão da menopausa na Ayurvédica. A menopausa, para a Ayurvédica, não é uma doença, é uma mudança no metabolismo que afeta o nosso corpo e a nossa mente, tá? Então, e uma coisa certa, né, gente? Mudança é uma constante na vida e na natureza, né? Quando a gente se é oferecido, quando o médico, né, ou propõe pra gente fazer uma terapia de reposição hormonal, ele tá tentando, né, parar a nossa vida. Tipo assim, não, vamos parar aqui, né? Não vamos avançar no nosso processo da menopausa, no processo do amadurecimento. E na Ayurvédica, na verdade, é um livro, me baseei muito nesse livro aqui, sempre usei muito para diversas coisas, Ayurvedic Healing for Women, né? Então, a cura ayurvédica para as mulheres. Então, é o livro do Atreya, que é um homem, hein? Ó, aqui, ó. Né? E muitas vezes ele fala assim, não sou eu que tô falando. Então eu acho muito interessante, né? Porque ele tem a visão ayurvédica e ele, na verdade, ele colhe as informações com as mulheres, tá? Ele fala assim, na verdade, que você tentar parar a vida da mulher com uma reposição hormonal você equivaler à morte,
né? Então, de uma forma mais radical, mas sim, né? Então, seria como se fosse uma prevenção contra um processo natural, que é a menopausa, né? Então, isso sim é doença, né? A menopausa em si não é doença. Você querer interromper esse processo pode se tornar uma doença, né? Porque na verdade apenas uma pequena porcentagem de mulheres precisa da reposição hormonal. Então veja que eu não estou falando que eu sou absolutamente contra, né? Poucas mulheres precisam e muitas que fazem, né, interrompem, desistem após 3 meses, né, de tratamento, né, por conta das reações, né, aumento na pressão arterial, sangramento vaginal, obesidade, inchaço nos seios, náuseas, vômitos, cólicas uterinas, dor de cabeça, depressão, né? Também pode dar cistos nos ovários, aumento no risco de ataque cardíaco, aumento do risco de câncer de mama, tá? Aumento de risco de problemas na vesícula biliar, de diabetes, problemas pulmonares, né? Isso, assim, na verdade não tem indícios de que aliviem as questões emocionais, né? Alivia a questão, muitas vezes a questão de fogacho e tal, entendeu? Mas assim, eu vou poder falar pra vocês que é possível fazer isso sem uma terapia de reposição hormonal, tá? Porque é uma técnica que você não conhece os efeitos a longo prazo, tá? Então, muitos médicos usam o argumento de que você tem que fazer terapia para prevenir osteoporose, né? Só que assim, qual é o custo-benefício, né, de você prevenir a osteoporose, que você pode fazer de outras formas, né, sendo que você tem todos esses outros riscos. Então eu tenho outro exame aqui para mostrar para vocês. E assim, lógico que eu tô entrando no pós-menopausa agora, mas tem uma informação bem interessante aqui, que eu já compartilhei no meu Insta, no meu Face, que é o exame de densitometria óssea, tá? Então aqui tá falando densidade óssea normal, né? E assim, por que eu gosto de mostrar esse exame? Porque assim, faz 30 anos, gente, que eu não tomo leite e derivados. De vez em quando um queijinho aqui, outro ali, vai me dar uma sinusite, uma rinite, né? Mas assim, de comprar, de fazer, né? De tomar leite mesmo, faz mais de 30 anos que eu tinha muita azia e tal. E eu fui parando e fui percebendo o quanto, ainda mais depois que eu me especializei em Ayurvédica, o quanto tirar o leite melhorou a minha vida. Porque na Ayurvédica eu sou Kapha, e Kapha é muito de muco, de líquidos e tal. Então, melhorei minha vida, dificilmente eu fico doente. Só quando eu como um chocolate, né, um pãozinho, uma coxinha do Veloso, aí acaba me dando um rinite, sinusite, né, mas é o custo, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esse negócio de você repor cálcio, esse negócio de você ter que tomar leite, né, pra repor cálcio é uma falácia, é uma máfia gigantesca, tá? E eu sou de origem japonesa, que é conhecido por quê? Por ter mais propensão à osteoporose, tá? Então, assim, o que você precisa fazer? Você precisa comer verduras escuras, você